Olá, quarta-feira, 16 de abril. Hoje é dia da voz e a gente conversa ao vivo com a fonoaudióloga Juliana Godoy. Veja quais são os outros destaques desta quarta-feira. Médicos cubanos reforçam o atendimento em algumas unidades de saúde de Bauru, enquanto outras estão em condições precárias. Projeto social forma campeões no polo aquático aqui na cidade. A gente começa esta edição falando de saúde. Em breve devem chegar mais 7 médicos do programa Mais Médicos para reforçar o atendimento na rede municipal. Os 5 profissionais cubanos que já estavam em Bauru começaram a trabalhar semana passada. Porém, eles não foram escalados para as unidades básicas de saúde mais precárias da cidade. Nós acompanhamos o trabalho de um deles no Jardim Bela Vista. O médico chama e a paciente se dirige ao consultório. Do outro lado da mesa, um sotaque diferente. Iordanes é um dos 5 médicos cubanos que há 2 semanas atendem em Bauru. A cidade também recebeu outros 4 profissionais brasileiros pelo programa Mais Médicos, que atuam na atenção básica. No consultório dele, o paciente senta ao lado e não do outro lado da mesa. Nosso costume de nosso país, nossa formação, sentar sempre os pacientes ao lado, preferente ao lado direito, mais perto dos médicos, não existe barreira para a comunicação, se você vai fazer um exame, está perto, se vai medir a pressão arterial perto, muito mais fácil também, e o paciente fica muito mais cômodo. Iordanes trabalha no Núcleo de Saúde Bela Vista, na Zona Oeste. A jornada é de 8 horas diárias de segunda a quinta. Na sexta, participa de cursos e aulas. Em média, são 24 atendimentos diários. Luciene procurou ajuda para as dores do estômago. Foi bem atendida e saiu até melhor do consultório. Ele pergunta várias perguntas assim, que você tem, se você está bem de saúde, se você não está, o que você está sentindo. Tem muitos médicos que você mal olha para sua cara, pega e já te dá a receita e pronto. Ele já não, entendeu? Conversa com ele é melhor, então. Foi muito bom, gostei do médico. A atenção virou o maior diferencial. Os outros médicos aqui, eles às vezes a gente está falando e eles nem deixam a gente explicar, né? Já vai fazendo a receita, né? E teve médico aqui de já ser grosso, né, com a gente, brigar com a gente, né? Então isso preocupa um pouco, né? Porque a gente se prende, não sabe, a gente vai falar e tem medo de levar uma resposta, né, desagradável. E com ele não, com ele foi diferente. Por mês, Iordanes recebe $600, cerca de R$ 1.400, mais ajuda de custo para moradia e transporte. Outros $645 são depositados mensalmente em uma poupança, que podem ser sacados no fim do programa daqui a 3 anos. Uma missão que o médico aceitou não pela recompensa monetária, mas pela vocação. Nosso sentido humanista, nosso sentido de gostar do paciente, faz que nós voltemos acá para levar saúde, mas não precisamente tem que ser no âmbito econômico. Há coisas mais importantes que a economia e interessa da saúde das pessoas. Apesar da ajuda dos médicos cubanos, por hora eles não atuam nas unidades mais precárias da cidade. O Núcleo de Saúde Ipiranga, que fica na Vila Independência, funciona em uma unidade que pertencia à Secretaria de Educação. A situação, que era para ser só provisória, já dura 7 anos. As consultas demoram e os pacientes precisam chegar cedo para tentar uma vaga. Demora muito o atendimento, não tem vaga para a especialidade que precisa. Tem que esperar o oftalmo que a menina está precisando, neuro que está precisando também não tem vaga. A gente chegou aqui, era 10 para 7, está saindo agora. E a pediatria? A pediatria é boa, só que está demorando muito no atendimento, que são uma pediatra para atender um monte de criança. Paciência é pré-requisito para quem procura o posto. Luciana também chegou cedo, sem ter certeza se seria ou não atendida. Quando você precisa de médico, clínico, geral, ginecologista, não tem que pegar desistência, tem que vir 3 horas, 4 horas da manhã.
A Prefeitura acaba de confirmar que os 7 novos médicos serão apresentados amanhã. E a Secretaria Municipal de Saúde informa que a seleção das unidades onde os médicos cubanos estão trabalhando foi feita com base em critérios socioepidemiológicos. Foram priorizados locais que têm necessidade imediata, além de uma estrutura adequada para receber mais profissionais. A Secretaria informa ainda que, de acordo com a adesão do município ao programa do governo federal, todas as unidades de saúde da cidade vão receber mais médicos. Em relação à UBS Ipiranga, mostrada aí na reportagem, a Secretaria informa que a unidade definitiva já está em construção. A previsão é de que ela comece a funcionar até dezembro. A campanha de vacinação contra HPV nas escolas de Bauru terminou na semana passada, mas as vacinas ainda estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal, mais de 6 mil meninas entre 11 e 13 anos já receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a 84% do público-alvo. Todas as meninas em idade de vacinação deverão tomar 3 doses para a imunização ser completa. A segunda está prevista para setembro deste ano, enquanto a terceira dose só será aplicada daqui a 5 anos. O objetivo da campanha é proteger a população feminina da infecção pelo vírus HPV e, assim, reduzir a incidência de câncer de colo de útero. O DAE está com inscrições abertas para concurso público. São 7 vagas em diferentes áreas. Mais informações com o repórter Guilherme Tavares. As vagas são para os cargos de vigia, eletricista, encanador, fiscal de obras e técnico em química. Os salários vão de R$ 1.173 a R$ 1.783. A taxa de inscrição é de R$ 30 para os cargos de ensino fundamental e de R$ 50 para os de ensino médio. As inscrições vão até o dia 22 de abril e podem ser feitas no site do DAE. Lá o candidato também encontra o edital completo. Outras informações pelo telefone 3235-6183. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Depois do intervalo, você vai conhecer um projeto que forma campeões na escola e no polo aquático. Só participa quem vai bem nos estudos e dá resultado. Os jovens já conquistaram títulos nacionais na categoria. Voltamos já. De volta com o Unesp Notícias e a gente convida você a participar da nossa enquete. Nós queremos saber se você acredita que o Noroeste tem condições de se reerguer depois do rebaixamento para a última divisão do Campeonato Paulista. É possível votar pelo site ou pelo aplicativo interativo na TV digital, para quem nos assiste aí pelo canal 46.1. A gente conta com a sua opinião. O tempo começou a melhorar nesta quarta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove apenas no leste do estado de São Paulo na tarde desta quarta-feira. Amanhã o tempo deve ficar ainda mais estável. Em Bauru, são mínimas as chances de termos chuva hoje. Para amanhã, a previsão é de sol. Agora, a umidade do ar é de 76%. Os ventos sopram a apenas 8 km por hora. A temperatura subiu hoje e chegou a 27 graus. A mínima foi de 17. Amanhã, a temperatura deve variar entre 20 e 31 graus. A gente fala agora de esporte. Aqui em Bauru, um projeto social oferece aulas de polo aquático para jovens. Os alunos também recebem bolsa de estudos. Só cai na piscina quem se sair bem na escola. Você vai ver que os resultados são excelentes. O treino é pesado, só assim para os resultados aparecerem. Esses jovens são atletas da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Pedro é um dos jogadores. Mesmo com pouca idade, ele já se acostuma com os títulos. É bastante legal pra gente, né? Porque a gente acabou de começar, tem um moleque que faz 6 anos, tá treinando. A gente treinou forte desde o começo e estamos aí sendo campeão brasileiro, paulista. Para levantar o troféu, essa turma treina 3 horas por dia, 6 dias por semana. Parte de passe de bola, de perna, de chute, então esse fundamento mesmo propriamente do polo aquático da base, lá do comecinho que a gente vem trabalhando, é o mais importante aí para a molecada. Acho que foi isso que a gente conseguiu aí conquistar os títulos. Eles são atletas de alto rendimento, uma equipe de 200 jovens em busca de sonhos.
como Leonardo. Aos 17 anos, conquistou a vaga de goleiro da seleção brasileira Sub-17. Já faturou 2 títulos internacionais, um sul-americano e um pan-americano. Dá para pensar então na seleção profissional mesmo? Tudo. Dá. A Olimpíada vai ser no Brasil, né? Então tem que treinar bem forte, como a gente está fazendo todos esses dias e ir atrás. Os times fazem parte de um projeto social. 10 empresas oferecem as aulas de polo e de natação para 2.200 jovens. Os que se destacam integram as equipes que disputam os campeonatos. Praticamente todos os atletas vêm de comunidades carentes de Bauru. Por isso, o projeto dá uma força. Além de bolsa, oferece vagas em escolas particulares. Quando o atleta é selecionado para ganhar uma bolsa, não é só o desempenho em campeonato, o desempenho em competições. A gente avalia muito como que é o comportamento dele, o desempenho escolar na escola antiga, como que é o rendimento dele nos treinos. E o principal quesito é se ele não tem faltas. O atleta que não falta no treino é um atleta exemplar e é esse o tipo de atleta que a gente quer. Há 2 anos, José estuda no Guedes de Azevedo. Além de brigar por títulos, no ano que vem ele quer disputar também uma vaga na universidade. Se fosse ele, nunca ia estar estudando na escola que eu estou, nunca ia estar... nem ia pensar em prestar um vestibular para engenharia. De dentro da água saem as oportunidades de grandes conquistas, que podem vir dos campeonatos ou dos estudos. Para estes jovens, o polo virou uma chance de conquistar um futuro melhor. Vai, Pajé! Dá mais. É seu! Chega nele! E no próximo bloco a gente fala sobre o Dia Mundial da Voz. Vamos conversar com a fonoaudióloga Juliana Godoy. Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. Nós vamos falar sobre os cuidados com ela, que é um dos nossos principais instrumentos de comunicação. Recebemos a fonoaudióloga Juliana Godoy. Juliana, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa tarde, obrigada a você. Juliana, quais são os hábitos que as pessoas têm que mais prejudicam a voz e elas nem se dão conta disso? Bom, os hábitos que mais prejudicam a voz podem ser o uso de cigarro, o uso de bebidas alcoólicas, o ato de pigarrear demais. É muito comum, né? É. O ato de gritar e até mesmo muitas pessoas não sabem disso, mas o ato de sussurrar, falar bem baixinho. Sim. Olha, os extremos, tanto gritar quanto sussurrar, não fazem bem a voz. Eles fazem um esforço muito grande para as nossas cordas vocais ou pregas vocais, que a gente chama, né? E quais são os problemas mais comuns? Imagino que alguns decorrentes até desses maus hábitos, né? Sim, os problemas mais comuns, em geral, eles são decorrentes desses maus hábitos, são a rouquidão mesmo, a inflamação das pregas vocais, por conta do mau uso, do abuso, do uso de substâncias irritativas como o álcool, as drogas, o cigarro. E a formação de lesões, até pelo esforço exagerado da voz, lesões como nódulos vocais ou pólipos, entre outros, e são chamados calos nas cordas vocais, né? Muito esforço, fica batendo e aí formam algumas lesões que popularmente a gente pode chamar de calos. Então, esses calos, esses problemas são por fatores ambientais ou a pessoa também já pode nascer com esses problemas? Existem algumas alterações na nossa laringe, nas nossas pregas vocais, que você pode nascer com elas. Nós chamamos de alterações estruturais mínimas. Por quê? Porque são alterações mínimas que não interferem na vida, né, mas podem interferir na voz se eu tiver um uso inadequado da minha voz. No caso dos outros fatores, Juliana, em relação a pigarrear, a gente teve queda de temperatura, muitas pessoas são alérgicas, tem a formação de secreção, o que seria mais indicado? O mais indicado é sempre a gente se hidratar bastante, tomar bastante água, porque para fluidificar esse muco que fica no nosso trato vocal respiratório. Porque quando eu faço o ato de pigarrear, eu faço muita força lá nas minhas pregas vocais, elas vão entrar em atrito e para o meu organismo se proteger, eu vou acabar produzindo mais muco. Então vai virar um ciclo vicioso. Então quando eu sentir aquele incômodo, o ideal é
tentar engolir forte, segurar e se hidratar bastante, tomar bastante água. E para quem fala muito alto não tem jeito, tem que se policiar para falar mais baixo. Isso mesmo. Tá certo. E tem algumas profissões que exigem muito da voz. Professores trabalham muito com voz. Aqui em Bauru também é muito comum as empresas de telemarketing, que as pessoas ficam o dia inteiro ao telefone. Para essas pessoas, tem cuidados adicionais? O que elas podem fazer? Sim, os cuidados principais para quem não tem um acompanhamento são se hidratar bastante, ter períodos de pausa, né, durante o trabalho. No caso de professores, se faz muito esforço, tem muita dor, tem uma sala de aula muito grande, procurar na escola, né, sistemas de amplificação, que são aquelas caixinhas de som acopladas com microfone. No caso do telemarketing, para os professores também, fazer exercícios de relaxamento, alongamento. E é imprescindível para esses profissionais sempre fazer o aquecimento e o desaquecimento vocal. Só que isso a gente precisa do acompanhamento de um profissional, de um fonoaudiólogo. Quer dizer, uma orientação profissional. Isso. Antes dele trabalhar, então, ele faria esse aquecimento e no fim do expediente também. Isso. E aí ele também, dependendo, pode, durante alguns intervalos durante o dia, fazer alguns exercícios vocais. Juliana, e a rouquidão? Algumas pessoas vão para uma balada, no outro dia acordam roucas, mas em outros casos a rouquidão ela é persistente. Passa um dia, passam 2 dias e a pessoa continua rouca. Quando que se deve se preocupar com a rouquidão? Então, a rouquidão ela acontece, né, quando a gente tem um quadro de esforço vocal. Porém, a gente indica que a rouquidão persistente por mais de 15 dias é sempre importante procurar um médico ou um fonoaudiólogo, porque pode ser sinal de alguma alteração mais importante que precisa ser investigada. Quer dizer, mais de 2 semanas já sempre sinal de alerta. Isso, sempre sinal de alerta. E quais problemas uma rouquidão pode indicar? Problemas mais sérios? A rouquidão ela pode indicar essas lesões, né, nas cordas vocais ou nas pregas vocais, que a gente chama de nódulos, pólipos, entre outros, mas também pode ser o sinal de um tumor, de um tumor maligno ou benigno lá na nossa laringe, nas nossas pregas vocais. E no caso, procura um fonoaudiólogo? Sim, um fonoaudiólogo, mas é sempre importante estar procurando o médico otorrinolaringologista, que vai fazer um exame, vai olhar lá dentro da nossa laringe como está o funcionamento e como estão as nossas cordas vocais. Quer dizer, o otorrino que pode indicar o trabalho do fonoaudiólogo? Sim, se é necessário. O otorrino. Sim. Certo. E quando a pessoa fica sem voz, o que ela deve fazer? Tem muitas, não simpatias, mas hábitos que as pessoas têm. Mitos, né? Mitos, isso. E o que faz mal, o que faz bem, o que é só mito mesmo que não funciona? A grande maioria desses mitos não tem uma comprovação científica, né? Ninguém pegou e estudou para ver se aquilo realmente era bom ou não para a voz. O que a gente indica quando uma pessoa está sem voz, está muito rouca, saiu no dia anterior, não consegue falar no dia seguinte, tem alguma coisa importante, é fazer repouso vocal, falar o mínimo possível, tentar não fazer esforço, tomar bastante água, ingerir bastante líquido. Se, por exemplo, no caso de um profissional da voz, um cantor, um professor, um jornalista, procurar um fonoaudiólogo ou um médico otorrinolaringologista para uma orientação mais adequada. E existem coisas hábitos saudáveis que favorecem o bom funcionamento, né, a boa produção vocal, que é comer maçã. A gente sabe que a maçã é um alimento que tem propriedades adstringentes, que auxiliam, né, na limpeza do nosso trato vocal, mas elas não passam pelas nossas cordas vocais. Nada que a gente come ou bebe passa pelas nossas cordas vocais. Se passar, vai parar lá no pulmão e aí a gente corre o risco de morrer. Então, tudo isso, tudo que é bom para o nosso corpo é bom para a nossa voz. Tudo que é bom para a nossa saudáveis, de uma hábitos forma saudáveis. Geral. Tá certo, Sim. Juliana. Muito obrigada por seus esclarecimentos. De nada. E daqui a pouco tem opção cultural no Sesc. A noite vai ser embalada por muito samba. Vem de Nelson e de Agoira, és do mesmo clã. Quem comanda o palco nesta quarta-feira é a cantora paulistana Adriana Moreira. O começo no universo musical veio ainda criança, quando ela frequentava os ensaios da Escola de Samba de São Paulo, Camisa Verde e Branco. Foi professor. Daí, foi amor à primeira vista.
Ela participou da Orquestra Paulista de Samba e passou por vários grupos de sambistas paulistanos. Em carreira solo desde o começo dos anos 2000, Adriana apresenta aqui em Bauru as canções do novo álbum, Cordão. Vai ser um show com grandes compositores como Baden Powell, Chico Buarque e Nelson Cavaquinho, entre outros. Passa de mim, a moeda corria, eu queria pular, eu queria pular. Escrevi o meu nome no fio de arame, quem quer que me chame vai ter que gritar. É camarada, é camarada, é camarada, é camarada. O show da Adriana Moreira é logo mais às 9 da noite no Sesc Bauru. A entrada é de graça. E a gente fica por aqui. Reveja as reportagens desta edição em nosso site. Por lá você também pode comentar e mandar as suas sugestões. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau! Foi de sexta